Fim de jogo, Corinthians 3, Cianorte 0 e o Coringão está classificado na Copa do Brasil. Bom, antes da gente falar do jogo, eu quero fazer uma pergunta para você, torcedor corintiano. Me responda aqui qual foi a última vez, em qual jogo, quero que vocês lembrem o jogo, lembrem o adversário, que você se sentiu tranquilo assistindo ao jogo do Corinthians. Tipo que você assistiu o jogo tranquilinho ali, sem passar nervoso um minuto sequer do jogo. Vocês lembram disso? Porque eu tô tentando me recordar aqui e eu honestamente não me recordo de qual jogo eu senti essa sensação que eu senti no jogo de hoje, né? É claro, tem um adversário bem mais fraco ali, né? Mas, de fato, foi um jogo tranquilo, né? Um jogo... Eu não sei bem dizer se foi um jogo treino, mas eu, como torcedora, eu senti uma tranquilidade enorme assistindo esse jogo do Corinthians. Bom, quero pedir para você se inscrever no canal, ajudar a gente a chegar a 30 mil inscritos e bora resenhar sobre esse jogo. Provavelmente vai ser um pós-jogo curtinho, né? Mas a gente tem algumas coisinhas para falar desse jogo. Tô feliz, tô rindo à toa, né? Por que eu tô rindo à toa? Porque, gente, cara, nem parece que é... É claro, não tá apresentando um futebol lindo, maravilhoso, né? Não é aquela coisa que você assiste e enche os olhos do torcedor. Tá muito longe disso, né? Muito longe disso, mas quando você engata umas sequências aí de jogos que o time não perde, né? Já são 4 jogos, né? 4 jogos sem o Corinthians perder, com 3 vitórias e um empate. Então, há pouco tempo mesmo, a gente não sabia o que era isso, né? E desde a temporada passada, pra falar a verdade, né? Eram situações ali, era todo jogo, era aquele Deus nos acuda, era aquele sentimento de angústia, né? De agonia, você vê o Corinthians jogar diante do que representava os jogos do Corinthians, né? Bom, esse jogo era válido pela Copa do Brasil, né? Jogo único, o Corinthians precisava vencer ou empatar o jogo. Antônio Oliveira vai com o time titular do Corinthians, né? Porém, o Cássio viajou, mas não entrou, deu espaço para o Carlos Miguel, né? O Carlos Miguel foi a escolha ali, né? O Cássio ainda lesionado, ele só viajou com o grupo, mas como eu imaginei, eu comentei em live, hein? Eu falei, gente, o Cássio viajou, mas ele não vai jogar. Eu tenho certeza não, né? Mas enfim, era a minha aposta essa. E de fato, ele nem no banco foi ali. Falar sobre o Carlos Miguel em específico, né? Teve dois. A verdade é que esse jogo em si, para o Carlos Miguel, não foi aquele jogo agressivo ali para ele mostrar serviço. Embora a gente já sabe da qualidade do Carlos Miguel, nas vezes que ele entrou, que ele jogou como titular do Corinthians, ele representou o manto, né? Mas nesse jogo teve 2 ocasiões. Uma defesa que, se eu não me engano, foi numa cobrança de escanteio no primeiro tempo. E no segundo tempo teve um lance ali, né? Que o jogador sai praticamente livre, cara a cara ali com ele faz uma excelente defesa, né? Foram as duas ali, o resto foram coisas mais tranquilas ali. E você vê que o Carlos Miguel, ele é rápido, né? Ele tem um reflexo ali muito bom. E também tem uma boa saída de bola, né? Elogiável, obviamente, a partida, não tomou gol, mas também não teve muito perigo ali, pra gente ser bem honesto, né? O time do Corinthians, logo de cara, o Wesley faz um gol, né? Que eu fiquei até confusa na hora, falei assim, tipo, mano, como assim? Né? E aí depois o Wesley, quando ele é perguntado no intervalo, ele fala de fato que ele tentou cruzar ali, né? E acabou fazendo o gol. Depois o Romerito, que eu nunca critiquei na minha vida, o Romero que tá eternamente no meu coração, eternamente grata ao Romero. Que, aliás, de acordo com o Kleber Machado, por alguns momentos ali, eu achei que era o Guerreiro que tava em campo, porque o que ele trocava de nome... Vamos falar um negócio também. Cara, eu só fui saber que eu gostava do Kleber Machado quando ele saiu da Globo. Porque, olha, saudade dessas narrações que erra nome de jogador, que erra time. Mano, Kleber Machado é uma comédia, né? Querendo ou não, ele é uma comédia ali, mas parece um cara super gente boa ali, né? Seria da hora resenhar com o Kleber Machado. Mas, enfim, não é um dos meus narradores favoritos, mas saudades de ouvir o Kleber Machado narrando. Nossa, várias vezes falou o nome do Romero, do Guerreiro, várias vezes. Enfim, o Romero faz 2 gols, né? O Romero faz 2 gols. Engraçado, né? O Romero, ele tem feito muitos gols fora da Neoquímica Arena, né? Esses gols que ele fez fora, se ele já tivesse feito na Neoquímica Arena, ele já tinha passado o Roger Guedes na artilharia, né? Mas vai passar, eu tenho certeza que esse ano ainda ele vai passar. Bom, num período do jogo ali, né? No primeiro tempo, que o Corinthians, depois que o Corinthians fez o primeiro gol, eu achei que o time deu não uma recuada, mas me parecia, tipo,
querendo ou não, cara, a qualidade, né? Por mais que o Corinthians ele ainda tá em reconstrução, né? O time tá. São peças novas, os jogadores não têm aquele entrosamento ainda. Por mais que seja esse time do Corinthians, mas o Cianorte é um time muito inferior, né, gente? Vamos ser bem honestos aqui, é um time muito inferior. Praticamente não tem tática, não tem organização ali, né? Eu acho que parece como se fosse um jogo treino, vamos colocar assim, né? Com todo respeito ao Cianorte, mas né, a qualidade era visível ali, era visível. Só que mesmo assim, e eu não sei se era por conta disso ou não, que aí o Corinthians fez um gol logo nos primeiros segundos, né? Não foi nem em minutos, foi nos segundos. Então o Corinthians meio que já ficou meio confortável no jogo. Então eu vi aí meio que às vezes eles deixando o Cianorte tocar a bola ali, né? Por um período, tanto que quando sai o segundo gol do Corinthians, o Cianorte estava ficando mais com a bola. Só que era aquele time de fato que não levava perigo nem nada do tipo. Mas aí eu achei o Corinthians errando alguns passes e tudo mais. E eu cheguei a comentar no momento que eu tava assistindo o jogo, falando assim, cara, pra mim o Corinthians tinha que fazer uns 2-0, 3-0, né? E colocar outras peças ali, começar a fazer substituições para colocar sangue novo, vamos dizer assim, o Rojas, o Bira, a molecada, porque eles aí entrariam com vontade, né? Já que é um jogo que, teoricamente, tranquilo, e foi tranquilo. Mas aí depois que o Corinthians faz o segundo gol, né? O Corinthians começa a jogar um pouquinho melhor, no sentido de querer jogar mais, eu acho. E quando volta do intervalo também, eu acho que. Não sei se teve alguma conversa no vestiário ou não, mas eu achei que a postura do time mudou, né? Começaram a trocar mais passes, começaram a agredir mais, começaram a se posicionar no campo de defesa do adversário, né? Então o Corinthians começou a se impor um pouquinho, começou a trocar bastante passes e tentar buscar mais gols, né? Tanto que conseguiu fazer e teve inúmeras outras boas oportunidades ali de gols, né? Tanto com o Romero, com o Maicon. Depois o Antônio Oliveira faz as alterações como eu gostaria, coloca o Rojas, entrou bem, tanto que tentou chutar pro gol. O Biro entrou naquela euforia de tentar chutar pro gol também, o próprio Mosquito, era o que eu queria, né, ver o time ali, quando você troca as peças, num jogo desse, é meio que a oportunidade para os jogadores tentar ali buscar a sua titularidade, né, tipo, mostrar serviço pro treinador, é mais ou menos isso. O Fausto Vera, né, que é o jogador que eu acho que vem sendo mais criticado aí, um dos jogadores mais criticados, se não o mais, eu achei que ele entrou um pouquinho mais ligado, né, mas é muito pouco do Fausto Vera ainda. Mas teve um momento no segundo tempo ali que ele trocou uma tabelinha ali com o Garro e depois ele dá um passe bonito que ele dá pro Mosquito, só que o Mosquito, na hora quando ele sai, ele tava impedido, né? Quero destacar também o Pedro Henrique, que jogou de titular, né? É um jogador de 34 anos, que não parece ter 34 anos do seu físico ali, né? Um cara que corre, se entrega bastante, parece ter vontade. A gente tem que lembrar também que ele acabou de chegar. Mas tô gostando dele, cara. E tanto que eu torci pra ele fazer um golzinho, né? Queria que ele fizesse um golzinho ali. Mas eu também confesso que eu criei muita empatia por esse jogador diante do jogo contra o Palmeiras. Aquela comemoração dele ali já me ganhou, né? O jeito que ele comemora ali. Mas eu gostei. Claro que é o início ali, mas eu acho que é um jogador que pode ajudar. Não acho necessariamente que é um jogador para ser titular do Corinthians, né? Eu acho que a gente ainda tá carente em relação a atacantes ali de beirada de campo, né? A gente tem o Wesley que tá evoluindo e tudo mais, mas eu acho que os atacantes do Corinthians ainda são jogadores que você olha ali e fala assim, tá, é bom para compor elenco, mas você não olha nenhum deles ali e fala assim que é titular, né? Tem o Pedro Henrique agora, beleza, né? O Mosquito, enfim, não enche os nossos olhos assim de passar uma confiança de ser titular ainda por jogadores de pontas, né? Essa é a realidade, pelo menos eu penso assim. Fala aí sua opinião também em relação a isso. O Romero, né, como sempre, a confiança do Romero fazendo gols, ajudando o Corinthians, né? Eu que critiquei muito o Romero na temporada passada, porém, né, nos últimos jogos ali foi essencial os golzinhos do Romero que acabou ajudando a salvar o Corinthians do rebaixamento, né? Rodrigo Garro também, né, um jogador que cara, os passes do Rodrigo Garro é impressionante, né? Muitas vezes ele deixa o jogador na cara do gol. Às vezes eles dão um passe ali que você fala assim, caramba, mano, ou o estilo desse moleque, né? Cara, eu tô ansiosa pra ver Rodrigo Garro ao lado de Igor Coronado, cara. Eu acho que vai ser uma dupla ali que eu espero e tô torcendo muito pra que se encaixe no Corinthians, porque tô esperançosa em relação a esses dois, né? Uma coisa que eu gosto no Garro também, né?
é que ele é um jogador que ele tá sempre em cima dos lances ali, né? Principalmente quando tem alguma falta pro time adversário, no caso, ou falta em prol do Corinthians também, ele tá sempre em cima ali da jogada, gesticulando, em cima do árbitro e tudo mais, né? Então, jogador argentino, né? Aquele famoso jogador argentino, aquela raça argentina que a gente conhece, né? Coisa que o Fausto Vera. Será que o Fausto Vera tem sangue argentino mesmo? Fica a questão aqui. Mas enfim, o Corinthians está classificado. Foi um jogo fácil, né? A gente pode colocar assim. Mas a gente tem que colocar os pezinhos no chão. O próximo jogo, se tratando da Copa do Brasil, vai ser ou contra o São Bernardo ou contra o Olaria, né? Eu acredito que o São Bernardo passa. E aí já é um jogo pra gente ficar um pouquinho mais ligado. Porque a gente perdeu pro próprio São Bernardo no Campeonato Paulista. Tudo bem que era o Mano Menezes ali, né? Como treinador do Corinthians. Inclusive a gente perdeu com um jogador a menos esse jogo, né? Mas é uma equipe que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Se destacou no Campeonato Paulista na temporada passada. Nesse Campeonato Paulista também é um time bem equilibrado. Então a gente tem que abrir os olhos. Lembrando que é um jogo só também. Então acho que o nível de competitividade vai ser bem diferente do que foi esse jogo. Corinthians agora tem o Campeonato Paulista. A classificação ainda é muito difícil. Mas vendo o time do Corinthians na mão do Antônio Oliveira, né? Eu particularmente crio uma esperança, né? Eu acho que o Corinthians teria que ganhar os 3 próximos jogos agora. Eu tava com aquela sensação antes, né, de só querer se livrar do rebaixamento do Campeonato Paulista. A gente já se livrou, mas hoje eu fico com aquela sensação que, pô, dá pra gente se classificar sim. Porém, eu acho que não depende só do Corinthians, né? Obviamente que a gente vai precisar, eu acho que a gente precisaria ganhar os 3 próximos jogos e torcer para os adversários do grupo ali acabar perdendo, né? Mas eu acho que se o Corinthians conseguir vencer esses próximos 3 jogos, eu acho que a gente acaba se classificando, né? Mesmo não dependendo só da gente ali. O fato é que na mão do Antônio Oliveira, o time tá mais confiante, tá mais solto, os jogadores parece que mais voltaram à confiança, né? E principalmente a gente tem um time organizado. Novamente, tá longe de ser um baita de um time, tá longe de ser um time pronto, mas a gente percebe que tá no caminho certo, né? Enfim, esse foi o pós-jogo rapidinho aqui, hoje sem reclamações, jogo tranquilinho, gente, tranquilex. Nossa, quanto tempo eu não sabia o que é isso. De verdade, eu não sei, eu tô tentando voltar, que assim, o meu cérebro no passado, eu não lembro. Acho que na temporada passada não teve um jogo assim, né, de você ficar tranquilo assistindo um jogo. Enfim, eu de verdade não lembro, né? Tô feliz pra caramba, Coringão, mas nossa, que paz, mano. Não sei o quê. 2 semanas de paz já que a gente já tá tendo, sem ter um dia de surto. Isso é Corinthians, meus amigos. Se eu fui triste um dia, eu não lembro. Esse foi o pós-jogo. Peço pra você não é inscrito, se inscrever. É nóis, respeita as minas e vai Corinthians!